Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas dialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é o empoderamento feminino. Será que as múltiplas jornadas da mulher estão fazendo elas perderem a noção de seus superpoderes? Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo começa agora. Nessa edição do Triálogo eu trago 2 coaches que estão fazendo um trabalho muito bacana de elevação de autoestima das mulheres. Você que é mulher precisa assistir essa edição do Triálogo até o final para se energizar com as dicas que a gente vai oferecer nessa edição do Triálogo. Eu trago as coaches Andréia Cardone e Juliana Scarpati. Só que antes da gente começar a trialogar, eu preciso que você assista esse vídeo. Qual é, filé? Carcaça show tu, hein? Oi? Mó carcaça show tu, carcaça show. Carcaça. Vem cá, esse peitão teu é silica? Hã? Esse topê aí é silica? É, coloquei 200. Bora ali, eu e tu. Onde? Ali no canto, ali, eu e tu. Tá, eu vou avisar minha amiga e tô indo. Oi, Adriana. Quem tá aí? Eu sou a sua fada da autoestima. É pegadinha, né? Não é pegadinha, não. Queria que fosse, mas não é não. Se que dá, né? Se a fada da autoestima a pessoa aparece, a outra não acredita, né? E apareceu por quê? Então, por quê? Né? Por quê? É a pergunta. Vamos olhar em volta. Oh, meu Deus. Amor, eu tô numa balada. Não, você tá num tiroteio de cego que você chama de balada, né? Uma coisa é você ir na balada, né? Se divertir, tomar umas, transar na primeira noite, que ninguém é de ferro, você sabe. Agora sim, isso daqui, né? Isso aqui é guerra. É uma rinha de gala em Diadema. Isso aqui é a liquidação da Marisa. É, mas eu não fiquei com ninguém. Mas ia ter ficado, se eu não tivesse aparecido, não é danadinha? Ia ter ficado com aquele imbecil ali, né? Eu tenho anotado. Só um instante, vamos ver. Ele chegou em você chamando de filé, né? Check. Depois falou mó carcaça show tu. Né? Vamos voltar só pra revisar. Mó, carcaça, show, tu. Né? Você tem ensino superior completo, você tem um emprego, você tem pai e mãe vivo. Ô, fada, eu sou recém-separada, eu tô triste, eu tô carente. Ia continuar carente. Porque esse cara aí, apesar de ser gatinho e ter um pau delícia, ele é limitado, ele é machista, né? Ele é ignorante. Então, assim, você ia gastar 2 anos da sua vida achando ele o máximo, perdendo tempo com pagode, sertanejo, whey e blusa polo com um cavalinho, né? Ia terminar brigando por causa de aborto num Réveillon merda em Cabo Frio. É isso que você quer? Não. Então, vamos achar um homem sensível, inteligente e que não escreve necessidade com cedilha? Vamos! Vamos! Então, olha só, você fecha os olhos agora e eu vou... Ô, minha caralho. Oi, Adriana! Você quem é? Ô, amor, sou a fada da ponderação. É que eu vim só pra te lembrar que, apesar dele ser tudo isso, ele tem um belo pau delícia. Então, esse é o dilema da mulher mesmo? Juliana, você que trabalha com essa questão do relacionamento, com o empoderamento feminino, a mulher muitas vezes se vê diante desse tipo de dilema, do anjinho da ponderação, anjinho da... Tem momentos que realmente a pessoa fica dividida, vai para... Não é o que ela queria, mas e se... E fica nesse dilema, pode acontecer. E quem que opera essa dúvida? Quem opera essa dúvida é o nosso desejo, né? Que ao mesmo tempo em que você quer algo com muita vontade, tem um crítico interno aqui dentro que começa a falar, não é politicamente correto, as consequências, às vezes são vozes que não são suas vozes, são vozes da sociedade, pai, mãe, periquito, papagaio, enfim. Igreja, né? O quê? A cultura, com certeza. Tudo o entorno vai fazer com que você crie esse crítico interno. E como fica a situação da mulher? A gente está falando hoje, nessa edição, de empoderamento feminino. Como que ficam as condições de empoderamento na medida em que a mulher ela tem o eco da voz da educação dos pais, da educação da igreja, os valores que a igreja trouxe para ela, a expectativa que o mercado de trabalho tem dela também, porque, olha, você trabalha com isso, você não pode fazer isso, você não pode ser vista fazendo aquilo e tal, não sei o quê. Como que se empodera diante de tantos ecos de criticidade? O
que eu tenho percebido nessa questão é que quanto mais a pessoa conseguir criar os seus próprios critérios dela em relação a ela mesma, mais fácil fica lidar, inclusive, com as opiniões alheias da sociedade e ter uma resposta para outras opiniões. Então, quanto mais ela estiver no centro dela, sabendo o que ela quer para a vida dela e dando passos em direção a isso, então, quando acontece, ou enfim, pode acontecer de alguém questionar alguma atitude, ela tem como se respaldar. Ela, não, isso aqui é importante, naquele momento foi importante por causa disso aqui e tá tudo bem, e assim, respeito sua opinião, se for outra, tá tudo bem também. Então ela tá ok com ela. Sim, eu percebo que durante muito tempo se trabalhou um modelo binário, né? Ou seja, isso é ser homem, isso é ser mulher. Para ser homem, você tem a caixinha das habilidades e das competências e dos desejos e das atitudes, das ações, das reações, a mesma coisa da caixinha da mulher, e quem ousa pegar uma coisa dessa caixa e trazer para outra, acaba deslocado na avaliação do conjunto da sociedade. Você percebe avanço nesse sentido? De que hoje existam mais possibilidades de intercâmbio entre essas caixinhas, vamos colocar assim, ou a gente continua na sociedade binária, que ser homem é isso, ser mulher é só aquilo? Eu percebo que com a mudança das gerações e a velocidade com que tudo está acontecendo, a gente tem agora uma época de transição. E eu nem sei te dizer quanto tempo que isso começou ou quanto tempo que isso vai levar. Mas hoje a gente já não tem mais tão pré-estabelecido o papel de ser homem é X e ser mulher é Y, até para a própria sociedade. Nós temos ainda alguns fatores que fazem com que isso seja um pouco mais rígido. O mercado de trabalho ele ainda é bem rígido. A gente tem uma mulher que não ganha o mesmo que os homens, né, meninas? Mesmo que ocupe o mesmo cargo. Então, existe um resquício dessa sociedade binária, existe, vamos colocar, eu não posso generalizar também a sociedade. Sim. Na nossa cultura brasileira, nós temos ainda muito disso. Se você sair do país, você vai encontrar já uma abertura em determinados países, em determinadas culturas, que vão favorecer essa mudança, esse período de transformação. Que nem todo mundo vive o mesmo período histórico, né? Isso. Todo mundo está aqui no mesmo século, mas os códigos morais, as expectativas são variadas de acordo com o lugar que você mora, do tipo de ocupação que você tem, da religião que você tem e tal. Então as pessoas vivem com códigos morais paralelos. Mas eu quero saber o seguinte, Juliana, a pessoa que te procura para um processo de coaching, de empoderamento feminino, qual é a primeira queixa que essa mulher traz? Geralmente algo relacionado com algum tipo de insegurança ou indecisão. Qual é a insegurança mais presente nessa mulher? Pode ser, por exemplo, questão de relacionamento, alguns fatores que se vive nas famílias, como orientação para se ter uma determinada carreira, ou ela não saber como tomar decisões próprias, se vai continuar no relacionamento ou se vai apostar em um relacionamento ou não, algumas indecisões nesse sentido. Que eu acho que um dos grandes dilemas, acho que não só da mulher, como do homem também, é essa questão, saber o momento de dar um fim a um relacionamento. Que as pessoas foram ensinadas pelos contos de fadas, pela moral cristã, que o casamento é para sempre. Que dica poderosa você pode nos ajudar para terminar esse bloco? Você vai falar para a pessoa que está te vendo ali, ela está vivendo agora o dilema, eu quero pensar em como sair desse relacionamento. A dica poderosa de final de bloco vai ser sua e a pessoa está te esperando ali. Você só pode ser feliz com outra pessoa sendo feliz com você. Primeiro você, depois os outros. Então, se ela já não está sendo feliz, ela não está fazendo o outro feliz, né? E nem tem como se fazer feliz se os dois também não estão. Essa é a dica poderosa desse bloco. Essa é a dica poderosa desse bloco. Então fica com esse pensamento aí, que daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo. Estamos de volta
volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre o empoderamento feminino. A gente tem duas coaches de sucesso aqui no estado, Andréa Cardone e também Juliana Scarpati, e felizmente a sua participação também. No final do bloco passado, a gente deu uma dica aqui de fechar relacionamento. A Andréa fechou com chave de ouro o relacionamento que a gente estava com aquele bloco. Eu queria saber, nas suas sessões, essa questão do fim do relacionamento, como que ela chega para você? Isso me traz curiosidade. Como que essa mulher chega para você? Ela chega por indicação de uma outra mulher que já passou por um processo de coaching, se viu fortalecida para tomar essa decisão? Ela te encontra por algum artigo que ela leu, pela palestra? O que mobiliza uma pessoa que está nesse momento de dúvida a buscar um coach para fazer essa transição? Geralmente a pessoa ou já conhece alguma coisa sobre desenvolvimento pessoal e já tem alguma referência e vai procurar saber quem que pode ajudar ela na questão específica que ela está vivendo. E aí tem as redes sociais, tem... A maior parte delas, elas já chegam com a vontade de sair do relacionamento ou de salvar o relacionamento. É variado, totalmente variado. Bem equilibrado, então. Geralmente assim, o que eu percebo é que a pessoa está esperando uma mudança do outro para que ela queira ficar no relacionamento. E se não, ela quer sair. E essa é a indecisão, porque não tem como se ter controle sobre o que o outro vai fazer ou deixar de fazer. Então a indecisão é fico, não fico, se eu ficar a culpa é minha pelo que ele fizer de ruim para mim, sabe? E fica aquela questão. Sim, e que é um elemento que o coaching traz bastante, né? Ou seja, o processo de autorresponsabilidade. Ou seja, você é responsável pelas respostas que você vai dar à vida. E muitas vezes as pessoas pensam o contrário, né? Que é a vida que vai trazer as respostas para os dilemas delas. Você acredita que, de alguma forma, na inteligência emocional de administrar um relacionamento, quem tem mais ferramentas para lidar com a construção do relacionamento? A mulher, o homem, ou não é uma questão de gênero? Acho que fisiologicamente falando, a mulher ela é preparada pela natureza para tomar conta da prole, como todas as fêmeas de todas as espécies, ok? Então ela tem um dinamismo ao lidar com os fatores externos e internos que o homem já é, o que a gente fala que ele é mais focado. Ele é fisiologicamente mais focado, né? Porque a compleição física dele faz com que ele seja assim. Então, quando a gente fala de gênero... O homem é muito focado porque ele não tem habilidade de tratar dois assuntos simultaneamente. Ele se perde, né? Para em um. Pois é, mas o que eu quero trazer é que a gente está aqui generalizando, Sim. Mas isso acontece até por uma questão fisiológica. Nós fomos preparadas para gerir uma criança, a espécie, para cuidar dela, e o homem não foi preparado nem fisiologicamente para isso. E aí as pessoas às vezes atribuem isso ao perfil do cara. Não, o cara é assim, não. Vocês naturalmente já têm uma tendência a serem assim. O que acontece é que tem uns que são mais, outros menos, né? Mas em questão da responsabilidade, uma palavrinha do que a Gil falou me chamou a atenção, o controle, né? Então, o que eu vejo eu posso ser responsável pelas minhas escolhas, mas eu não controlo as consequências das minhas escolhas. Eu acho que dentro de um relacionamento, o que pega mais é isso. Eu consigo saber que eu sou responsável de ter tomado essa decisão aqui e que isso pode se desdobrar em A, B, C e D, e o trabalho do coach é muito fazer isso. Se você chegar a tomar essa decisão, o que você acha que vai acontecer no fundo da sua mente, quais vão ser as consequências, e a gente começa a pesquisar isso dessa forma. Mas com certeza vai ter um fator do controle que não nos ajuda, que é o excesso. Sim. Fomos criados, a nossa cultura, novamente a nossa história, a nossa jornada, nos cria para quê? Para que você tenha controle sobre a sua vida. Uma coisa sou eu ser responsável, outra coisa é eu ter o controle. São conceitos que parecem que andam juntos, mas são bem diferentes. Exato. E para a gente encaminhar aqui para o fechamento desse bloco, eu quero saber o seguinte: o que mais empodera uma mulher? Um forte senso de autovalor.
dela se autovalorizar. De maneira que quando qualquer outra pessoa questiona ou não entende alguma atitude ou alguma questão, ela consiga ter claro para ela os seus objetivos, ela consiga se aceitar, se reconhecer pelo que as intenções dela em cada momento, sem atribuir isso às consequências, já que você pode ter uma intenção e o outro interpretar de outra forma e você não tem como controlar isso. Agora, você ter claro a sua intenção em cada momento, conseguir se valorizar, sabe, ter clareza, independente do que o outro fala, você está em paz com a sua própria consciência, isso protege a pessoa de uma forma que nenhuma outra pessoa tem como fazer. Sim. Consigo. O que mais empodera uma mulher? Eu acho que o que mais empodera uma mulher é o que, de forma bem curiosa, a mulher está deixando escapar. É a sua sensualidade. Nós somos femininas. Não queiram ser iguais aos homens em tudo. A maior arma que a mulher tem é essa arma de você ser delicada e forte ao mesmo tempo, né? Você consegue ser suavemente firme, né? Então eu acho que isso é que é o poder da mulher, quando ela consegue achar a medida dessa química. E por que você acredita que ela está deixando essa sensualidade? Acredito que eu trabalho dentro do mercado de trabalho com executivos e é um meio que ainda é muito masculinizado. Ainda exige posicionamentos onde uma mulher, quando ela tem uma voz muito delicada, quando ela é toda muito delicada, isso é confundido com falta não é nem de assertividade, mas até de competência, sabe, Fábio? E eu acho isso um horror. Você pode ser extremamente competente e continuar suave. E tem uma coisa que as pessoas não dimensionam, que elas imaginam também que o sorriso enfraquece as pessoas, e não. Você pode sorrir e ter autoridade. Sisudez não é sinônimo de competência. Se sisudez fosse sinônimo de competência, a Dilma não era presidente do Brasil, ela é presidente da ONU. Então não basta ter cara feia, sabe? Você pode ser sutil, você pode ser delicada, você pode sorrir. Isso não tira poder, de maneira nenhuma. Grande observação. Agora a gente vai para um momento aqui sobre programação neurolinguística. Vamos saber qual é a dica que a Luísa traz para a gente hoje. Então, Luísa, qual é a dica? Na programação neurolinguística, nós aprendemos que os olhos fazem parte do nosso cérebro, que dependendo para onde você está olhando, você está acessando uma região diferente do cérebro. Eu que trabalho com jovens, com pessoas há muito tempo, às vezes eu fico triste quando eu vejo a pessoa querendo acessar uma lembrança visual, alguma coisa que está lá na apostila ou alguma coisa que ela viu olhando para baixo. Por quê? Porque quando você olha para baixo, você está no seu diálogo interno. É aqui que você se cobra, é aqui que você se critica. Quando você olha para cima, você está no seu visual. É aqui que a pessoa cria imagens ou lembra através de imagem. Se você tem um cliente, se você, como vendedor, tem um cliente e ele está olhando para cima, ele está fazendo uma ponte para o futuro. Ele está provavelmente imaginando, utilizando o seu produto ou serviço. Se você vai falar de desconto, é como se um tivesse em AM e outro em FM. Isso não rola. O ideal é você usar palavras que têm a ver com visual, que têm a ver com imagens. Quem sabe você está aí se imaginando, utilizando esse serviço e se sentindo, né, cada dia mais feliz com os resultados disso. Então essa é uma forma de você criar sintonia com o que está acontecendo no universo do outro. Fica aí a dica, preste atenção também no olhar do outro e no seu olhar, porque o seu olhar também faz com que você tenha acesso a muitas informações e muitas áreas do seu cérebro que às vezes você está acessando pouco. Excelente dica, Luísa. Sempre com provocações da programação neurolinguística para fazer a gente pensar melhor a forma como a gente se relaciona com o mundo e com a gente mesmo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o triálogo no momento do melhor de 3. Não sai daí porque vai ser bom demais.
Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre o empoderamento feminino. André Cardone, Juliana Scarpati, você e eu aqui num papo muito bacana. Agora a gente vai para o quadro Melhor de 3, ele começa agora, logo depois dessa vinheta. Então, para começar, a gente vai falar de 3 mulheres que foram importantes para a nossa história. Maria da Penha, Leila Diniz ou Anita Garibaldi? Leila Diniz. Leila Diniz. Para mim, Leila Diniz, até porque eu sou carioca, né? Oh. Então, Leila Diniz, eu acho que ela representa bem essa mescla da sensualidade e da ousadia. Da ousadia. Muito bacana. A Anita Garibaldi colocava cara, assim, para ir em busca do que ela acreditava. E aí eu fico com a Maria da Penha, então, uma singela homenagem a essa mulher que reinventou, de alguma forma, o relacionamento dos homens e mulheres, né? Pautando mais no respeito por conta da legislação brasileira que avançou nesse campo. Vamos para o próximo agora. Cantoras. Qual Maria melhor representa para vocês a música? Maria Bethânia, Maria Rita ou Maria Gadu? Nossa, eu gosto das 3. Difícil essa, hein? A regra é clara, só pode uma. Deixa eu pensar aqui, então. Eu vou ficar com Maria Bethânia. Maria Bethânia. Maria Bethânia, eu acho ela... Daria um tostão pra gente de uma canção? Não. Nem... Vamos empoderar essa voz. Não, eu sou poderosa, a voz é que não é. Gil. A Maria Gadu tem o estilo próprio dela e uma voz linda, acho que representa bem. Boa. Eu vou ficar com Maria Rita, que conseguiu ir além da sombra da mãe dela. Durante muito tempo as pessoas imaginaram que ela ia ficar a sombra da mãe e ela conseguiu criar uma identidade a partir do próprio trabalho. Começou ainda influenciada pela imagem da mãe, a saudade que as pessoas tinham da mãe, mas encontrou seu nicho, encontrou sua verdade. Eu acho bacana. Então agora é atriz. Vamos saber que a atriz está no universo de representação de vocês e no meu caso também. Fernanda Montenegro, Grazi Massafera ou Glória Pires? Então, Glória Pires, naquela representação da Mulheres de Areia, Mas você prefere quem? A Ruth ou a Raquel? Não, eu acho incrível o Tonho da Lua. Que isso foi uma representação mesmo, mas isso dentro de mulheres existem mesmo, esse lado mais santo e um lado mais ousado. Então, sim, isso existe de fato. Então, e a gente na programação neurolinguística aprende a integrar partes de si. Então, como representação, isso é um exemplo ótimo, assim. Excelente. Que esses extremos não é necessário se você integrar. E um não precisa matar o outro, né? Um não precisa matar o outro, dá para conviver simultaneamente com os dois, com as duas forças. Fernanda Montenegro, Grazi Massafera ou Glória Pires? Eu vou ficar com Fernanda Montenegro porque eu acho que ela conseguiu vencer esse estereótipo da beleza e se estabelecer como atriz que é. E é impressionante o que ela consegue fazer com um texto às vezes simples. Existem monólogos dela que você tem vontade de chorar e tá só elazinha falando com a voz. Eu vou ficar com a Grazi Massafera porque recentemente ela foi indicada ao Emmy como melhor atriz de novelas do mundo e tal, mas não só pelo prêmio em si, mas pelo que representa a transformação dela, de uma menina que saiu de dentro do BBB, foi para dentro de núcleo de novela na Globo, sofreu toda a carga de preconceito dos outros atores que achavam que lá não era o lugar de ex-BBB, ela se estabeleceu pela competência, foi lá, foi conquistando espaço, mais recentemente em Verdades Secretas, daquela série lá, ela mostrou ainda mais a força de atriz dela, então fica com voto pelo crescimento. E esportistas? Qual esportista que representa para vocês então? Marta, Hortência ou Neymara? Nossa, vou ficar então com Marta. Marta. Vou ficar com Marta. Eu acho que ela conseguiu num esporte que não é um esporte feminino, virar um ícone, né? Isso sim, é muito legal. E algumas pessoas maldosamente falam, é o Neymar de saia. Primeiro, ela não joga de saia. E segundo, Neymar nunca foi o melhor do mundo ainda. Então, o Neymar que um dia vai querer ser uma Marta. É outra história. Boa. Qual você escolheria? A Neymara, pelo tipo de trabalho e
e a questão da água, Sim. enfim, ter tudo. E ela está aqui do nosso lado, na Barra do Jucu, e ela tem um trabalho muito legal também com as crianças, ensinando surf para as crianças de lá, ocupando as crianças com esporte e com sonho, né? Se ela saiu de lá e foi pentacampeã mundial, qualquer criança pode ser também. Fico com a Neymara também. André, muito obrigado novamente pela sua visita aqui no Triálogo. Valeu mesmo. Queria abrir aqui, se você quiser convidar alguém para te conhecer melhor profissionalmente, qual seria o caminho? Se você quiser me conhecer profissionalmente, você pode entrar em contato comigo pelo 27988369311 ou passa para mim um e-mail andrea@quantuma.com.br. Como se escreve Quantuma? Quantuma. Boa. Então, Gil, obrigado pela visita, parabéns pelo seu trabalho de empoderamento das mulheres. Se a mulher que está te assistindo, ela quer se sentir super poderosa também, qual é o caminho, como ela te encontra? Então tem meu site, Giuliana, com 2 N's, scarpati.com.br, e também pode me passar um WhatsApp, Cuidado com o WhatsApp. As pessoas que assistem esse programa são de uma baixaria que você não é capaz de imaginar. São pessoas que mandam nudes em situação tão ginecológica. Meu Deus do céu. 27 99844 9857. E, além disso, vai ter uma palestra que vai ser no Indesp, no próximo dia 14 de dezembro, em Jardim da Penha. Vai ser com o tema Chaves do Poder Pessoal, como fazer escolhas próprias, conscientes e com paz no coração. Está convidado. Está convidado, vou estar lá também. E eu agradeço pela sua fidelidade e audiência nesse programa. A gente encerra aqui, eu te encontro ao longo da semana. Perdeu esse programa? Pegou pela metade? Não tem problema. Você vai lá na página imagem.tv.br/triálogo. Lá tem essa edição na íntegra e todas as outras quase 100 edições que a gente já fez. Quer sugerir um tema fácil? facebook.com/triálogo na TV. Você deixa a sugestão de entrevistado, de tema, que a gente vai tentar fazer um programa à medida do seu desejo. Eu fico aqui e te encontro na próxima semana. Um forte abraço e até!